Bom dia, galerinha do YouTube. Eu me chamo Anderson, estou falando aqui do Rio de Janeiro e eu quero falar com vocês a respeito de sustentabilidade, preservação da natureza. Vamos aproveitar o embalo da COP30. Está acontecendo a COP30 lá no Amazonas, onde vários países estão reunidos para tratar do assunto de preservação da natureza, combate às mudanças climáticas, combate ao desmatamento, combate à poluição das águas, ao aquecimento global, à poluição do ar, combate ao lixo. E eu vou aproveitar esse embalo da COP30 e falar com vocês hoje a respeito de sustentabilidade. O que é a sustentabilidade? A sustentabilidade é o respeito pela natureza. Sustentabilidade é o equilíbrio entre a natureza e o ser humano. Compreendeu o que é sustentabilidade? Mas qual é a realidade? O que nós temos visto? Nós temos visto que há um desequilíbrio. O ser humano está crescendo, ficando próspero, ficando rico, ficando prepotente, orgulhoso, enquanto a natureza está sendo humilhada, caindo, sendo destruída. Os rios estão sendo destruídos, os animais, as plantas, as árvores. Então, quando a natureza chegar lá embaixo, ela vai se vingar de tudo que nós estamos fazendo com ela. Ela não vai cair no precipício sozinha. A natureza sabe se vingar e ela vai se vingar de tudo que nós estamos fazendo com ela. Tão certo como o sol virá pela manhã, será desse jeito. Então, o ser humano está aí tirando onda, vivendo na ostentação, prosperando, e a natureza está caindo. E quando ela despencar no precipício, ela vai arrastar todo mundo junto com ela. Mas é o seguinte, pessoal, todo mundo sabe que não adianta de nada essas reuniões que eles fazem, não adianta de nada. Esses governos são conversinhas fiadas, eles não fazem nada, são apenas uns conversinhas fiadas. Eu e você que temos que resolver o problema, entendeu? Eu e você. Eu faço a minha parte, você faz a sua parte e no final vai ficar tudo bem. Para eu e para você. Não adianta a gente esperar que o governo faça alguma coisa pela natureza, que não vai fazer, cara. Eles são conversinhas fiadas, entendeu? São conversinhas fiadas. Eu e você que temos que mudar as nossas atitudes. Por quê? Preservação da natureza é uma luta individual de cada um, individual, cara. É uma luta individual, preservação da natureza. O governo não está resolvendo nem o problema econômico do país. O governo não está resolvendo nem o problema do PCC e do Comando Vermelho. Como é que vai resolver o problema da natureza? Então é assim, pessoal. É eu e você que temos que resolver, entendeu? A natureza é a prioridade máxima, compreende? Se ela não prosperar, nós também não prosperaremos. O ar, as águas e o solo, os animais, as plantas e o ser humano são apenas compreendeu? Nós, a natureza, nós, o planeta, nós, os animais, somos apenas nós e as plantas. Então, se a natureza se ferrar, todo mundo vai se ferrar junto com ela. Ela não vai se ferrar sozinha.
Olha o que diz a Bíblia: com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que retornes ao solo, pois dele foste tirado. Pois tu és pó, e ao pó tornarás. Gênesis 3:19. Compreendeu? Nós somos pó, cara, nós somos barro, e ao barro nós vamos voltar. O sangue da terra corre em nossas veias, entendeu? O sangue dos animais corre em nossas veias. Você não come animais todos os dias? É frango, é boi, porco. Então, o sangue dos animais corre em nossas veias, cara. Nós e os animais somos apenas um. Se a gente não sabe cuidar de nada disso, nós estaremos destruindo a nós mesmos. Então, porque a sustentabilidade é a bola da vez. Sem sustentabilidade não haverá futuro para o ser humano. A sustentabilidade é você jogar em favor da natureza, sempre, sempre em favor dela. Porque ela é a mãe. A natureza tem uma estrutura feminina. Ela é como uma mulher. Sim, ela não sabe se defender. Você pode chegar lá na natureza e fazer maldade com os animais selvagens, matar os animais selvagens. A natureza não vai fazer nada para se defender, porque ela não sabe se defender. Você pode cortar as árvores, destruir o que você quiser. A natureza não vai se defender, mas ela vai se vingar. Ela sabe se vingar. A natureza cobra e cobra bonito. Então, Deus é a natureza. Deus é a natureza. Se a gente não sabe respeitar a natureza, não sabemos respeitar Deus. Se a gente agride a natureza, é a mesma coisa de estarmos agredindo Deus. Essa que é a verdade. Então, uma mulher não sabe se defender. Ela não tem a mesma força física de um homem. Ela não pode encarar, enfrentar um homem com a força do braço. Ela não foi feita para isso. Assim também é a natureza. Ela é como uma mulher. Ela tem uma estrutura feminina. Ela não sabe se defender, mas ela sabe se vingar. Ela sabe se vingar. Então, o primeiro assunto que eu quero falar com vocês hoje é sobre o combate à poluição do ar. Sem o oxigênio, o ser humano morre em apenas 4 minutos. O oxigênio é tão importante quanto a água e a comida. Não importa o quão esperto você seja, sem oxigênio você morre. Qual é a coisa mais importante deste planeta? O oxigênio. Sem ele a gente morre em 4 minutos. O oxigênio é a coisa mais importante. Se ele é tão importante, nós temos que valorizá-lo e respeitá-lo e cuidar. O sentido da vida é cuidar, cara. Porque sem cuidado, a vida não tem sentido, compreendeu? Cuidar de quê? Cuidar de tudo, cara. Cuidar dos rios, cuidar do mar, cuidar dos animais, das plantas, das árvores, do ar para respirar. Cuidar das cachoeiras, das fontes, das águas, cuidar de tudo, cuidar de nós mesmos, cuidar dos vizinhos, dos parentes. As metrópoles das cidades estão condenadas pela poluição do ar. A queima excessiva de petróleo está causando aquecimento global e acidez no bioma. O que é o bioma? É o ar, as águas e o solo.
Também está causando muitos problemas respiratórios nas cidades. A poluição e o desmatamento são grandes inimigos do homem moderno. No ritmo que o ser humano está poluindo e desmatando, é possível prever que dentro de pouco tempo o ar, as águas e o solo se tornarão letais para toda e qualquer forma de vida. Quem poderá intervir? Deus e nós mesmos. A luta pela mãe natureza é a mãe de todas as lutas, compreendeu? Cada um tem que fazer a sua parte e não ficar esperando que os outros tomem atitudes, entendeu? Então, você deve trocar imediatamente o seu carro movido a petróleo, óleo diesel, gasolina, etanol, gás natural, por um carro elétrico. Um carro elétrico, que ele não polui. Ele não polui. Ou trocar ele por uma bicicleta. Uma bicicleta. O meu veículo pessoal é uma bicicleta, cara. Quando eu tenho uma extrema necessidade, eu uso os transportes públicos, os ônibus, os trens, o metrô. Quando está chovendo e eu não posso ir trabalhar de bicicleta porque eu vou me molhar todo, aí eu uso o transporte público, entendeu? Em uma extrema necessidade. Porque eu quero fazer a minha parte, diminuir as emissões de carbono. Então faça a sua parte, troque o seu carro por um carro elétrico. Nós já temos aí várias alternativas para sair fora do petróleo. Temos carros movidos a ar comprimido. A Austrália fabricou uma moto movida a ar comprimido, não polui. O Japão fabricou um carro movido a ar comprimido, não polui. Existem agora os carros movidos a vento, Nós temos aí os carros movidos a água. Você pode transformar o seu carro movido a petróleo em um carro movido a água com kit hidrogênio. Então nós já temos aí várias alternativas para sair fora do petróleo, pessoal. O petróleo está matando a natureza, está causando aquecimento global, acidez no bioma. Toda essa acidez da gasolina, do óleo diesel está indo parar no mar. A água do mar está ficando cada vez mais ácida. O planeta está esquentando por causa da nossa poluição e o desmatamento. Então nós já temos aí os caminhões elétricos e até caminhões refrigerados elétricos. Não poluem. Alguém pode dizer assim: mas os carros elétricos poluem por causa das baterias. Sim, tem um problema das baterias, mas o princípio do carro elétrico é diminuir, entendeu? Diminuir as emissões de carbono. Esse é o princípio do carro elétrico. Então nós temos que partir desse princípio de diminuir até parar completamente, entendeu? Essa é a jogada. Então nós temos aí os ônibus elétricos. Ônibus elétricos em São Paulo. Tem muito esses ônibus elétricos. Mas por que eles não investiram nisso? Porque o ser humano é egoísta, o ser humano é um idiota, só sabe destruir.
Era para o Brasil todo ter investido em ônibus elétricos. Energia limpa não dá lucro, compreendeu? Então esse é o problema do ser humano, cara, é a ganância, entendeu? A ganância desses donos de empresas de petróleo. É o egoísmo, o egocentrismo, é o amor ao dinheiro, é a corrupção, é o suborno. Então existe um versículo na Bíblia, lá em Apocalipse 11:18, que diz que Deus destruirá os que destroem a terra. Deus destruirá os que destroem a natureza, meu amigo. E você sabe, a primeira ordem de Deus, o primeiro mandamento, a primeira regra, o primeiro propósito de Deus é a preservação da natureza. Vou ler para você na Bíblia. Gênesis capítulo 2, versículo 15, na segunda página da Bíblia, a primeira regra de Deus, que é preservar a natureza. Vou ler. E tomou o Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar, plantar, e o guardar, preservar. Guardar significa preservar. Então, todos nós somos guardiões e temos que guardar. Esse é o nosso trabalho nesse planeta. Mas se a gente faz o contrário, vai dar tudo errado, meu irmão. Vai dar tudo errado para nós. O nosso trabalho aqui nesse planeta é guardar, preservar. Porque a quem mais é dado, mais é cobrado. Ao ser humano foi dado o raciocínio, a lógica, a razão, a liberdade. Nós temos um inimigo invisível que é o monóxido de carbono, o CO2 ou o CO. O monóxido de carbono não tem cor e nem cheiro, e a sua presença não é percebida. Ele é produzido por motores movidos a petróleo, óleo diesel, gasolina, etanol, gás natural. E também está na fumaça produzida por indústrias, na queima de carvão e madeira e nas queimas em geral. Tudo que a gente queima produz o monóxido de carbono. Esse gás é muito perigoso para a nossa saúde. E inicialmente ele causa sonolência e em quantidades maiores mata por asfixia, pois dificulta o transporte do oxigênio pelos glóbulos vermelhos do sangue. Já foram registrados muitos casos de intoxicação e morte por esse gás em garagens fechadas com carros em funcionamento, ou ainda em banheiros que utilizam aquecedores a gás natural, GNV, ou gás de botijão mesmo, GLP. Então, pessoal, se você duvida que não existe aquecimento global, que o petróleo não é tóxico, se você duvida dessas coisas, que o petróleo não está fazendo mal à natureza, faça um teste. Faça um teste. Se tranque em uma garagem toda fechada, sem ventilação, com 10 carros ligados ao mesmo tempo. E fique ali respirando aquela fumaça de carros. E conte no relógio quantos minutos você vai aguentar ficar respirando aquela fumaça venenosa com monóxido de carbono. Faça esse teste aí, você que diz que o petróleo não prejudica a natureza, não esquenta, não causa acidez. Faça esse teste aí, se tranque em uma garagem com 10 carros ligados ao mesmo tempo. E sabe, o monóxido de carbono, o gás carbônico, CO2, que é produzido pela fumaça de carros, todo tipo de fumaça. Eles também são responsáveis pelo desequilíbrio do efeito estufa.
que é o aquecimento global, que é o El Niño. O El Niño é um fenômeno de aquecimento global. Então toda essa fumaça de carros e caminhões e motos, ônibus, está causando aquecimento global. Está causando mudanças climáticas catastróficas, que trazem as secas, enchentes, ciclones. Hoje é sábado, não é? Dia 8 de novembro de 2025. Acabou de ter um ciclone no Paraná, um ciclone, cara. Não tinha nada disso no Brasil na década de 80, década de 70, não tinha nada disso, cara. Mas agora já está aí, está acontecendo de tudo aí, ó. Compreende? Quem é o culpado de todas essas mudanças climáticas? Eu e você. Eu e você. Tudo isso está causando tornados, calor demais, chuva de granizo gigantes, descongelamento das geleiras, que está causando o aumento dos oceanos e o colapso marinho, que está causando também um aquecimento dos oceanos. Então esse aquecimento global também está causando incêndios florestais, também está destruindo colheitas e plantações. Nós estamos afetando toda a dinâmica ambiental do planeta. E a tendência é o planeta esquentar cada vez mais com o aumento da população mundial, que trará o aumento da poluição e o desmatamento. Então esses anos que passaram foram os anos mais quentes da história. O Sol está se tornando o nosso mais forte adversário por causa do aquecimento global e da destruição da camada de ozônio. Toda essa fumaça de carros, de ônibus, de moto também está destruindo a camada de ozônio, que já supera uma área de 2 vezes o tamanho do Brasil. Isso facilita a fácil penetração dos raios funestos do Sol, os raios ultravioleta. Quando você se mobilizará? Quando você se mobilizará e fará alguma coisa pela natureza? Eu já me mobilizei, eu estou aqui no combate, compartilhando conhecimento e sabedoria. A sabedoria é a coisa principal, Provérbios 4:7. O que é o ser humano sem educação? Ele é apenas um destruidor, cara. Só veio ao mundo para destruir. Destrói as árvores, destrói os animais, destrói os rios, destrói o mar, destrói as cachoeiras, destrói tudo, cara. Isso que é o ser humano sem educação. Destrói o ar para respirar. Destrói tudo, cara. Destrói a si mesmo, entendeu? Então eu vou dizer para vocês qual foi uma das minhas motivações para eu estar fazendo esse trabalho aqui. Vou falar para vocês. Em 2022 eu estava morando em São Paulo. E eu não queria voltar para a minha terra natal, para o Rio de Janeiro. Não queria voltar, mas eu tive que voltar correndo, às pressas. Porque eu comecei a sentir dor de cabeça e falta de ar. Eu fiquei assim, ó, no centro de São Paulo, sem oxigênio. Comecei a sentir dor de cabeça e falta de ar. Foi por isso que eu tive que voltar para o Rio de Janeiro em 2022. Quando eu cheguei aqui eu senti a diferença no ar, porque o ar do Rio de Janeiro é bem mais puro e limpo. Menos de um mês eu voltei ao normal. Compreende?
Qual foi uma das minhas motivações para eu estar fazendo esse trabalho aqui? Eu senti na pele os efeitos da poluição do ar. E então eu comecei a estudar e me movimentar para resolver o problema. Porque o ser humano é assim, cara. Ele só toma atitudes quando ele sente na própria pele ou quando ele sente no seu bolso, cara. Aí ele toma atitudes. O ser humano é assim, cara. Cego, inerte, preguiçoso e acomodado. Então eu estava em São Paulo há 4 anos. Eu estava lá desde 2018. E eu não queria vir embora. Mas eu tive que vir embora em 2022 por causa dos efeitos da poluição do ar no centro de São Paulo. Então, São Paulo matou a sua própria mãe, cara. Matou a sua própria mãe, que é a natureza. A natureza é a nossa mãe. É uma verdadeira tragédia, cara. Nós estamos matando a nossa própria mãe, que é a natureza. É uma tragédia, cara. Se eu tivesse como colocar uma música aqui e agora, eu colocaria uma música bem triste e melancólica. Uma música de sofrência, porque é uma verdadeira tragédia, cara. Nós estamos matando a nossa própria mãe. Foi o que São Paulo fez. Mataram os rios, mataram os animais selvagens, mataram as árvores. E agora, no centro de São Paulo, só tem carros, asfalto, prédios e fumaça. O planeta está morrendo. O planeta está em franco processo de desertificação e colapso. Então, sabe, por todo esse bem-estar trazido pela industrialização, nós pagamos um preço bastante alto, que é a poluição. E por que a poluição quase sempre acompanha a industrialização? Porque a industrialização só é possível se houver o uso de energia, que é obtida a partir do carvão, do petróleo e da eletricidade, de forma errada, entendeu? A queima em excesso desses combustíveis e as indústrias lançam na atmosfera mais poluentes do que nós e a natureza podemos suportar. Dioxina, cloro, enxofre, gás sulfídrico, metano, clorofluorcarbonos, CF6, dióxido de carbono, CO2 e etc. As indústrias agridem o ar e os rios, despejando produtos altamente tóxicos. Olha o que diz a Bíblia: ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando a alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo, amém. 1 Timóteo 6:20. Então o apóstolo Paulo ele fala que essa ciência que nós temos aí é uma falsa ciência. E que muitos fizeram dessa ciência o seu Deus e se desviaram da fé. Se desviaram da fé. A ciência e a tecnologia são boas até certo ponto. Mas quando a gente usa a ciência e a tecnologia para construir bombas atômicas, destruir a natureza, a ciência não presta, é uma falsa ciência. Como diz o apóstolo Paulo. Então, até o século XIX, ali 1800 e pouco, estava tudo bem com o ser humano, cara. Não tinha as bombas atômicas, não tinha nada de ruim aí, ó. Mas com
o começo da Revolução Industrial, ali em 1800 e pouco, aí que começou toda essa parafernália de coisas que o ser humano não precisa. Cara, o ser humano não precisa de nada disso, rapaz. A inventar as bombas atômicas, as drogas, os alimentos industrializados, cheios de veneno. Sabe, até 1800 ali, estava tudo bem com o ser humano. Foi de 1800 para cá que o ser humano se perdeu. Compreende? Então, em 1830, foi que o ser humano chegou a 1 bilhão de pessoas no mundo. 1 bilhão. 1 bilhão. E de lá para cá, o ser humano se multiplicou. Agora são 8 bilhões de pessoas mal educadas e ignorantes, que só sabem destruir a natureza. Essa que é a verdade do ser humano, cara. O que é o ser humano sem educação? Ele é apenas um destruidor da natureza e de si mesmo. Ele é apenas um cego, arrogante, caminhando rumo ao precipício da autodestruição. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Oséias 4:6. Diz mais a Bíblia: pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Oséias 4:14. O povo que não tem entendimento será transtornado. O que significa ser transtornado? Ser destruído, cara. Então, boa ciência é boa observação e prática. Então vou terminar essa live por aqui, pessoal. Eu falei com vocês hoje a respeito de sustentabilidade, a respeito do combate à poluição do ar. E foi um grande prazer compartilhar conhecimento com vocês, pessoal. Vou terminar essa live por aqui. Tchau, pessoal. Foi um grande prazer. Tchau.